porque os ministros já estão no plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, primeira quarta-feira do semestre, portanto, de julgamentos que você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2017. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão extraordinária, realizada em 1º de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Nicolaudino de Castro e Costa Neto. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e concluiu o julgamento de 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, antes de iniciar o pregão dos feitos desta tarde, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro, Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde e Faculdade Guanambi da Bahia. Quero que todos se sintam que estamos todos muito honrados com a presença de todos os senhores e espero que seja de bom proveito a assistência desta sessão. Muito obrigada pela presença. Ministro Gilmar Mendes, eu indago de Vossa Excelência se eu posso fazer o pregão das 2 primeiras ações diretas da pauta desta tarde, que é a ação direta de inconstitucionalidade 346, procedente de São Paulo e também procedente daquele estado, ação direta de inconstitucionalidade 4776. Presidente, por favor. Faço pregão, portanto, na forma indicada pelo ministro relator, da ação direta de inconstitucionalidade 346, procedente de São Paulo, sendo autor o Procurador-Geral da República e também a Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil. A interessados e amigos curiam, este feito já foi apresentado em mesa para julgamento e foi adiado, e houve depois a retirada de pauta pela aposentadoria do relator com a substituição. Ação direta de inconstitucionalidade 4.776, como disse também procedente de São Paulo, sendo autora a Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil, Audicom. Nos 2 casos, senhor ministro, ou no segundo caso, haverá sustentações orais. Então, eu inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para os relatórios. Presidente, tal como Vossa Excelência já anunciou, tentarei fazer um único relatório para as ADINs 346 e 4776. A ADIN 346, ajuizada pela Procuradoria-Geral, visa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo. A propositura da ação atendeu à solicitação da Comissão Especial da Câmara Municipal de São Paulo, destinada a apurar eventuais irregularidades administrativas no Tribunal de Contas do município de São Paulo. O dispositivo impugnado tem a seguinte redação: o Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Parágrafo único. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Sustenta o requerente, em síntese, que a norma impugnada contraria o disposto no artigo 37, 11, 12, 13 e 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem assim no artigo 17 do ADCT. Alega que a norma impugnada dispõe sobre matéria de competência da Lei Orgânica do município de São Paulo, qual seja a composição do Tribunal de Contas Municipal e normas aplicáveis aos seus conselheiros. Aduz ainda que o dispositivo impugnado tem sido objeto de indevida interpretação, fundamentando a remuneração dos conselheiros do Tribunal de Contas do município em desconformidade com o estabelecido no artigo 37
incisos 11 e 13 da Constituição. Acompanha a inicial parecer do ilustre professor José Afonso da Silva pela inconstitucionalidade do artigo 151 da Constituição do Estado, em razão de violação ao princípio da autonomia municipal, especialmente sua capacidade organizatória e competência legislativa para dispor sobre o órgão municipal. Quanto aos vencimentos, aplicar-se-ia o teto do Executivo Municipal aos conselheiros do Tribunal de Contas do município, não podendo a Constituição Estadual vincular seus vencimentos aos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou informações requerendo a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Amparou-se em parecer do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no sentido da constitucionalidade do artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo. Segundo o ilustre doutrinador, a autodeterminação do município no tocante à definição de sua lei orgânica é limitada pelas normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Esta Corte, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar pleiteada nos termos do voto do relator, ministro Aldir Passarinho, saudoso ministro Aldir Passarinho. Dizia ele: não me convenci de que deva ser concedida a medida cautelar, cuja aplicação, como é natural, deve fazer-se com prudência. Com relação ao caput do artigo 151, nem a inicial nem a exposição dos senhores vereadores justificam a razão pela qual deva ser concedida a liminar quanto ao perículo in mora, pois apenas para salientar a relevância jurídica oferece a inicial a confronto os itens 11, 12 e 13 do artigo 37 da Constituição e o artigo 17 de suas disposições transitórias, embora seja certo que a exposição dos senhores vereadores diz ser sua inconstitucionalidade manifesta por afrontar o princípio estrutural da federação relativa à autonomia municipal. Não vejo razão para cautelar, dizia Sua Excelência, nesse ponto, até porque o número de conselheiros, sendo de apenas 5, é inferior àquele previsto no artigo 75, parágrafo único da Constituição Federal, que dispõe que o número de membros do Tribunal de Contas é de 7. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 151 da Constituição do Estado, não se refere ele diretamente a questões de vencimentos, que esse é o ponto que sensibilizou os nobres vereadores, que provocaram a ação, conforme se vê da exposição que fizeram ao eminente Procurador-Geral da República. E não me parece que, no caso, caiba a suspensão do dispositivo, que é amplo, sob pena de, suspendendo-se a eficácia do dispositivo, suspendermos a aplicação dos preceitos que digam com as garantias os direitos e os deveres dos membros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. De outra parte, também é de acreditar-se que algum preceito que possa maltratar o dispositivo constitucional federal, dentre aqueles apenas generalizadamente referidos, não será aplicado pelo presidente do tribunal. Intimada, a Advocacia-Geral da União não apresentou manifestação. A Procuradoria-Geral manifestou-se pela improcedência da ação. Em 24 de outubro de 2012, determinei o apensamento da ADIM 4776, ajuizada pela Associação Nacional dos Auditores de Tribunais de Contas do Brasil, Audicão, que impugna o mesmo dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo para tramitação conjunta. Deferi pedido do Tribunal de Contas do município de São Paulo e da Associação Nacional do Ministério Público de Contas para ingressarem no feito na qualidade de amicus curiae. Na ADIM 4776, a Audicom alega que o artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo, ao fixar em 5 o número de membros do Tribunal de Contas, ofende ao artigo 75 da Constituição Federal, que teria distrito as cartas estaduais ao arquétipo delineado na Carta da República para o Tribunal de Contas da União. Sustenta que o Tribunal de Contas do município deveria ser composto por 7 membros, como os Tribunais de Contas dos Estados. Dispor de forma distinta significaria violar os princípios da simetria e da máxima efetividade. Ainda, a norma estadual impediria uma composição heterogênea e proporcional da Corte de Contas Municipal, com a indicação de 4 conselheiros pela Câmara Municipal e 3 pelo chefe do Poder Executivo local, sendo um entre os auditores, outro entre os membros do Ministério Público e um terceiro de sua livre escolha. Assim, em razão de impugnarem exatamente os mesmos dispositivos da Constituição, artigo 151 caput e parágrafo único, propõe o julgamento conjunto dessas ADIs. Presidente, esse é o relatório. Convido a falar pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o Dr. Maximiliano Leal Telesca Mota. Dr. Luiz
Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, aos demais ministros, a senhora ministra, desejo a todos uma boa tarde de trabalhos e que sempre sejam iluminados pelos ventos da melhor justiça possível. Ao Ministério Público, na figura do seu Procurador-Geral da República, e aos demais colegas. Permitam-me, excelências, abrir essa presente sustentação oral com uma saudação e uma citação que me parece bastante pertinente ao caso concreto, que é de um ministro da Suprema Corte, jurista do Rio Grande do Sul, que é o Carlos Maximiliano, antigo, todos conhecemos. Não se encontra um princípio isolado em ciência alguma. Acha-se cada um em conexão íntima com os outros. O direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos. Constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas em interdependência metódica, embora fixada cada uma em seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais, deduzem-se corolários. Uns e outros se condicionam e restringem-se reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem elementos autônomos, operando em campos diversos. Cada preceito, portanto, é membro de um grande todo e, por isso, do exame em conjunto, resulta bastante luz. Por que fiz essa breve citação, senhora presidente? Porque no presente caso, o que cuida a matéria, é que existem nuances importantes no presente caso. Existem nuances bastante importantes que são atinentes à questão da recepção do Tribunal de Contas do município de São Paulo pela Constituição de 88. Isto é conhecido, se encontra na Constituição, o texto constitucional admite a recepção do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Porém, a nuance não pode prevalecer sobre o quadro pintado pela Constituição Federal de 88. E é o que diz a inicial, refutada pelas razões do amicus curiae, Tribunal de Contas do município, que essa nuance, ou seja, a recepção da Constituição de 88 do Tribunal de Contas do município de São Paulo, ela se sobrepujaria, em princípio, às normas que se encontram esparsas na Constituição Federal. Portanto, essa é a questão principal que Vossas Excelências estão a julgar, no nosso modesto sentido, na tarde de hoje. Estaria o Tribunal de Contas do município de São Paulo indene à simetria exposta no artigo 73, combinado com 75 da Constituição Federal? Estaria o Tribunal de Contas do município de São Paulo indene também ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais que propugnam uma composição técnica no plenário da Corte de Contas do município de São Paulo? Estaria também o Tribunal de Contas do município de São Paulo indene ao princípio da transição máxima com o mínimo de tempo possível, que é estipulada pela súmula 653 deste plenário, dessa Suprema Corte? Entendemos, Excelência, que não. Por que não entendemos dessa forma? Entendemos que a recepção, obviamente, foi excepcional, mas não nos termos em que se condicionam os argumentos colocados pelo amicus curiae Tribunal de Contas do município. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2596 e 3255, ambas do Pará, dessa seguinte maneira se posicionou. Vou ler a ementa. Constituição. Princípio da efetividade máxima e transição. Na solução dos problemas de transição de um modelo para outro, de um modelo constitucional para outro, deve prevalecer sempre que possível a interpretação que viabilize a implementação mais rápida do novo ordenamento. O Tribunal de Contas
dos Estados implementação de modelo de composição heterogênea da Constituição de 88. Para implementar tão rapidamente quanto possível o novo modelo constitucional, nas primeiras vagas ocorridas a partir de sua vigência, a serem providas pelo chefe do Poder Executivo, a preferência deve caber às categorias dos auditores e membros do Ministério Público Especial. Essa é a ADI 2596 do Pará, uma pequena parte da ementa, relator ministro Sepúlveda pertence. Na ADI 3255, também do Pará, me permito ler, peço vênia, o item número 4 da ementa, que fala exatamente a mesma coisa. Necessita de ajustes para se aproximar do desenho institucional dado pela Constituição. Na solução dos problemas de transição de um modelo para o outro, deve prevalecer sempre que possível a interpretação que viabilize a implementação mais rápida do ordenamento. Pois bem, excelências, aí o que se encontra contido nas razões contrárias, diz o seguinte: esses precedentes que acabei de ler para vossas excelências, eles se estabeleceriam em razão do Tribunal de Contas dos municípios, e não de município. No caso, o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, que são os nossos maiores municípios. Pois bem, mas nem por isso, Tribunal de Contas do município do Rio e Tribunal de Contas do município de São Paulo não deixariam de se amoldar aos demais princípios que se encontram estudados, refletidos e estampados nestes precedentes que acabei de ler para vossas excelências. E quais são eles? Aqueles que repeti no início, que disse no início: a transição mais rápida para o modelo federal traçado no artigo 73, combinado com 75 da Constituição Federal. A simetria que provém deste modelo que se encontra, a simetria necessária, dessa regra de extensão normativa para as constituições estaduais. E a máxima efetividade que vem a ser, na verdade, a homenagem que o Constituinte prestou à necessidade de maior composição técnica das Cortes de Contas. Nisso, o Ministério Público de Contas, qual represento pela associação, e os auditores que se encontram também representados pelo autor. E o que entender, então, a respeito das nuances desse quadro? São nuances, como disse, importantes. Diz a argumentação contrária que a simetria não se daria, porque o Constituinte queria fazer não criar o Ministério Público de Contas, ou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Municipal. Na verdade, o que o Constituinte quis foi estabelecer uma regra de corte para que não se criasse, obviamente, tribunais de contas de municípios espalhados pelo país inteiro. Nós teríamos hoje 5.568 tribunais de contas. Foi isso que o Constituinte quis. E preservou, e aí sim, recepcionou enquanto criado o órgão já existente nas nossas duas principais cidades. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aliás, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e aqui falo para os ministros cariocas, fluminenses, já se encontra presente os membros do Ministério Público de Contas na composição, tanto na composição plenária, quanto na composição das vagas técnicas. Portanto, a comparação é equivocada. O modelo de simetria que deve ser observado não é com o poder legislativo, o poder judiciário, e nem muito menos com o Ministério Público comum. E sim, o modelo de simetria a ser observado é o modelo de transição, é o modelo que se encontra no artigo 75, 73 da Constituição Federal, que é o modelo do Tribunal de Contas da União, que determina a existência de vagas destinadas aos chamados órgãos técnicos. Portanto, excelências, em síntese,
é o que gostaria de deixar para Vossas Excelências, que o conjunto da Constituição Federal não teria sentido o Tribunal de Contas do município de São Paulo, nem razoabilidade, este é o último princípio que invoco perante Vossas Excelências, nenhuma razoabilidade de ter um modelo diferenciado de todos os tribunais de contas, sejam eles dos municípios, que existem 4, sejam eles dos estados, e muito menos o Tribunal de Contas da União. Por que o Tribunal de Contas do município de São Paulo seria diferente? Não seria diferente, ele é exatamente da mesma forma que tem que ser observada na forma da Constituição Federal. Senhora Presidente, muito obrigado pela procedência da ADI de acordo com o que se encontra na inicial. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Ricardo Epaminondas Leite Oliveira Panato a proferir a sua manifestação. Vossa Excelência também tem um período de até 15 minutos para se manifestar. Só um registro que, na verdade, é a manifestação do tribunal em relação às duas ações. Sim. Não vou me estender além dos 15 minutos, mas em relação às duas, tá bem? Muito boa tarde a todos. Excelentíssima saúde, excelentíssima senhora ministra presidente Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, eminentes ministros e integrantes desta corte, doutor procurador-geral da República, os demais colegas que aqui se encontram, especialmente o defensor que me antecedeu na tribuna. Trata-se, então, de duas ações diretas de inconstitucionalidade versando sobre o artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo. Uma delas envolvendo um conjunto de prerrogativas e garantias dadas aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a semelhança do que é conferido aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, em última análise, ao que é conferido pela Constituição da República aos ministros do Tribunal de Contas da União. E a outra ação envolve, então, a composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, integrado por 5 conselheiros, desde a sua origem, em 1968. Bom, em relação à primeira ação, a primeira das ações, a ADI 346, como foi muito bem dito pelo eminente ministro relator, essa ação foi proposta no ano de 1990 pela douta Procuradoria-Geral da República e surge de uma provocação de natureza política dos vereadores do município de São Paulo, que à época representaram ao órgão ministerial questionando o regime remuneratório concedido, assegurado aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E o questionamento de então era que o dispositivo estaria por ferir a autonomia municipal, justamente por dispor em Constituição Estadual a remuneração dos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Mas o que diz a Constituição do Estado de São Paulo? Ela estabelece que aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado são aplicáveis os predicamentos da magistratura estadual, prerrogativas, garantias, subsídios e impedimentos. Estende, a posterior, este mesmo tratamento aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Portanto, a Constituição Estadual, ela observa o arquétipo reservado pela Constituição da República aos ministros do Tribunal de Contas da União, que neste particular encontram referência nos ministros do Superior Tribunal de Justiça e introduz em âmbito local a mesma sistemática, reservando um regime jurídico diferenciado aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aos conselheiros do Tribunal de Contas do município. E não poderia ser diferente a instituição da Constituição Estadual, porque na ausência de um poder judiciário municipal não haveria outro paradigma a não ser os predicamentos da magistratura estadual. Portanto, o poder constituinte derivado decorrente, ele observa uma norma de reprodução obrigatória para garantir a esses agentes políticos um regime jurídico diferenciado, de forma que a fiscalização das contas públicas municipal se dê de maneira autônoma e livre como deve ser, e esta Casa tem reiteradamente assegurado. Tais garantias, portanto, a seguir o modelo federal, não apresentam vício algum de ordem material. E também não há vício de ordem formal, especialmente no que atine à competência legiferante, que foi alvo da representação dos vereadores do município de São Paulo. A Constituição Federal de 88 revela que às constituições estaduais cabe papel fundamental em matéria do controle externo da administração pública municipal. É assim quando delega a elas a definição do órgão que se encarregará de tal controle nos municípios, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos municípios, ou, no caso de Rio e São Paulo, Tribunal de Contas do município, e também porque na quase totalidade dos municípios brasileiros é sim um órgão estadual que exerce de controle das contas públicas municipais.
Em reforço dessa competência legiferante, a outra exceção ao lado do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o Tribunal de Contas do município de Rio de Janeiro, também contém idêntica previsão em sua Constituição Estadual. Os predicamentos da magistratura estadual fluminense são também estendidos tanto aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, como aos conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Ainda sobre a ADI 346, curial mencionar o parecer da lavra do eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, parecer este que acompanha as informações prestadas pela Assembleia Legislativa. E peço licença, senhora presidente, para destacar muito rapidamente alguns trechos desse parecer. Abro aspas. É essencial que, para o bom desempenho de suas funções, os membros de tribunal estadual ou de município gozem dos predicamentos da magistratura estadual, assim como de um padrão adequado de vencimentos. É o que fez a Constituição Paulista, observando-se, quanto ao último aspecto, que o padrão somente poderia ser o do Tribunal Estadual, já que não existe Tribunal Judiciário Municipal. Ainda o eminente professor, fácil repelir essa tese, a tese da petição inicial, invocando-se o artigo 31, parágrafo 1º da mesma Constituição brasileira, da qual a representação se ouvida. Coloca a Lei Magna Federal uma opção quanto à definição do órgão que auxiliará a Câmara Municipal no controle externo. Daí a consequência inarredável de que é imperativo para o Poder Constituinte Estadual dispor sobre o controle de contas dos municípios, inclusive quanto ao Tribunal de Contas de município que já o tenha. Fecho aspas. Tão clara, portanto, a constitucionalidade desse dispositivo nesse aspecto, que a mesma douta Procuradoria-Geral da República vem posteriormente opinar pela improcedência do pedido, afirmando que a norma ora impugnada manteve-se nos estritos ditames delineados pela Carta Federal. Eminentes ministros, esta ação coloca em risco, na verdade, o livre exercício do controle externo da administração pública municipal na cidade de São Paulo, tendo em vista que não há na legislação municipal, sobretudo na lei orgânica do município de São Paulo, dispositivo semelhante. Deve ser, portanto, por todos os aspectos, rechaçado o pedido na ação 346. A segunda das ações, a ADI 4776, questiona, por meio da Audicom, o caput do artigo 151 da Constituição Paulista, sob o argumento de que se deve guardar simetria absoluta com os tribunais de contas estaduais, enfim, simetria absoluta com os outros entes federativos. Pretende, assim, que o tribunal seja integrado por 7 conselheiros, mediante a criação de 2 novos cargos para preenchimento pelas carreiras de Ministério Público Especial de Contas e de Auditor de Contas. Como dito pelo próprio defensor que me antecedeu, o Tribunal de Contas do município de São Paulo foi recepcionado pela Constituição de 88, assim como fora o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Diferentemente, porém, o do Rio de Janeiro já nasce integrado por 7 conselheiros, fruto de da fusão dos estados da Guanabara com o Rio de Janeiro. De qualquer forma, a Constituição recepciona ambos os tribunais na forma como foram criados. Foram integrados, portanto, à nova ordem jurídica sem qualquer alteração em sua estrutura. E se o Poder Constituinte tivesse a intenção de alterar essa estrutura, certamente teria feito de maneira expressa, como fez, por exemplo, ao vedar a criação de novos tribunais de contas municipais e como fez ao estabelecer expressamente um modelo único aos tribunais de contas estaduais e aos tribunais de contas dos municípios. A toda a prova, portanto, nos parece que o Poder Constituinte agiu de forma refletida, pensada. Após discussão específica sobre o tema, durante a Assembleia Nacional Constituinte, na data de 25 de agosto de 1988, que peço vênia mais uma vez, senhora presidente, para citar pequenos trechos. Em dado momento, o senador Cid Saboia de Carvalho, pelo PMDB do Ceará, afirma, abro aspas, quero dizer a vossas excelências que em determinados estados existem conselhos de contas dos municípios. Em outros estados, esses mesmos órgãos têm a denominação de Tribunal de Contas dos municípios. Mas há também os conselhos e tribunais de contas de um município, que é como é o caso de São Paulo. Lembro que os conselhos de contas dos municípios e os tribunais de contas dos municípios têm em seus quadros membros que exercem a atividade do Ministério Público. Nisso é respondido pelo senador Bernardo Cabral. Ora, a inquietação fica completamente dirimida porque os constituintes dos estados, em cujas capitais existem tais órgãos, leias Tribunal de Contas do município, deverão disciplinar a matéria. O que se quer é evitar a criação de um Ministério Público Municipal, pois não se pode, por via constitucional, criar uma instituição municipal como essa. A seguir, Asdrubal Bentes, do PMDB do Pará, adverte. Os conselhos de contas não são organismos municipais, mas estaduais. Excepcionalmente, como no caso de São Paulo, existe um Tribunal de Contas municipal. É preciso ter muita cautela, porque, do contrário, iremos prejudicar dezenas e centenas de membros do Ministério Público e dos conselhos de contas dos municípios, que não são órgãos municipais, repito.
e assim foi reafirmado, finalizando pelo senador Bernardo Cabral. O que se quer é evitar o Ministério Público Municipal. Agradeço ao eminente constituinte Asdrubal Bentes o adendo. Declaro, porém, que ele não tem procedência. Pois bem, o tema da recepção do Tribunal de Contas do município de São Paulo na forma como criado foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade por omissão que fora rejeitada por 24 votos a 1. Hoje a estação se encontra sob a relatoria do eminente ministro Marco Aurélio para julgamento do recurso extraordinário 766-583. Na mesma senda, cito ainda o parecer, o alentado parecer da douta Advocacia Geral da União, proferido na ADPF 272, da relatoria da eminente ministra presidente, concluindo pela improcedência da ação em que se cogita a criação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Com efeito, a nosso ver, não há, pois, que se cogitar de simetria absoluta entre os entes federados. Do contrário, cada Tribunal de Contas Municipal deveria, sim, ter o seu Tribunal de... Cada município brasileiro deveria ter o seu Tribunal de Contas Municipal, o seu Poder Judiciário e o seu Ministério Público. Além disso, eventual procedência dessa ação importará naturalmente em gastos, em criação de despesas sem receita compatível, sem expectativa de receitas compatíveis. Gastos com criação de cargos para as carreiras aludidas na petição inicial, além de assessores e servidores de suporte. Por todos esses motivos, eminentes ministros, o Tribunal de Contas do município de São Paulo roga pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade 346 e 4776, com que encerro minha exposição, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator. Presidente, as ações diretas aqui em exame cingem-se, como já foi dito, à impugnação da constitucionalidade do artigo 151, caput e parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo. Preliminarmente, verifico a regularidade dos requisitos para a admissibilidade destas ações diretas. Os requerentes possuem legitimidade para sua propositura e indicaram a norma sobre a qual versa a ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido. Apresentaram ainda, juntamente com a petição inicial, cópia da norma impugnada. Passo agora ao exame do mérito. Na ADIM 346, sustenta-se violação ao princípio federativo e à autonomia municipal, uma vez que caberia à lei orgânica do município dispor sobre a organização, composição e funcionamento do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Na ADIM 4776, alega-se violação ao princípio da simetria, por entender-se que a Constituição do Estado não poderia diminuir o número de conselheiros estabelecido pela Constituição Federal para a composição dos tribunais de contas estaduais. Eu já citei o dispositivo, 151, parágrafo único, e inicialmente entendo fundamental fazer a distinção entre o Tribunal de Contas dos municípios e os tribunais de contas do município, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ordem constitucional brasileira admite a existência de diferentes tipos de tribunais de contas, de acordo com as diferentes esferas de federação. O Tribunal de Contas da União, competente para fiscalizar a aplicação de recursos federais, ainda que descentralizados para estados, municípios ou Distrito Federal, artigo 71(8) da Constituição, tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, órgão estadual ou distrital competente para a fiscalização financeira dos estados e Distrito Federal e, via de regra, de todos os municípios do estado. Tribunais de contas dos municípios, existentes em estados como Bahia, Ceará e Goiás, órgão estadual competente para a fiscalização financeira de todos os municípios do estado. Em estados como Bahia, Ceará e Goiás, coexistem o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Tribunais de Contas do município, órgão municipal competente para a fiscalização financeira do município, existe apenas nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Nos termos do artigo 31, parágrafo 1º da Constituição, os primeiros são órgãos estaduais criados por deliberação autônoma dos respectivos Estados-membros com a finalidade de auxiliar as câmaras municipais na atribuição de exercer o controle externo, sendo estes órgãos do Tribunal de Contas Estadual. ADIM 445, relator ministro Nery da Silveira, ADIM 687, relator ministro Celso de Mello. Já o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Rio de Janeiro é órgão independente e autônomo, pertencente à estrutura da esfera municipal, com a função de auxiliar a Câmara Municipal no controle externo de fiscalização financeira e orçamentária do respectivo município. Importante
destacar que o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição, veda que os municípios criem seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, mas isso não implicou a extinção do Tribunal de Contas, TCM de São Paulo, e do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, criados sob a égide do regime constitucional anterior, Lei Municipal 7.203 de 68 e Lei Municipal 183/80, respectivamente. A vedação também não se aplica à criação de órgãos estaduais, tribunais de contas dos municípios com competência para a fiscalização financeira de todos os municípios, como já citado nas referidas a DIN 445 e 687. A título elucidativo, colaciono o trecho do voto do ministro Galotti por ocasião do julgamento da DIN 154, Otávio Galotti, em 18 de abril de 90, pela sessão plenária desta Corte. Dizia Sua Excelência: da leitura do texto, sem esforço, depreende-se que, conforme seja a organização local, a fiscalização orçamentária e financeira dos municípios será alternativamente exercida por Tribunal de Contas do próprio município, por Tribunal ou Conselho de Contas dos municípios, pelo Tribunal de Contas do Estado. Ora, se a última dessas espécies, Tribunal de Contas do Estado, é de presença obrigatória em todas as unidades da Federação, e as duas restantes, Tribunal de Contas do município, Tribunal também denominado Conselho de Contas do município, podem ou não existir, segundo a peculiaridade da legislação local, o que torna perfeitamente explicável o uso da expressão "se houver" pelo Constituinte Federal. Se houver Tribunal de Contas do próprio município, situação exclusiva das capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, a ele caberá o desempenho do controle externo. Se tal não houver, mas existir Tribunal ou Conselho de Contas dos municípios, nota-se no plural, ou seja, órgão estadual com jurisdição sobre os municípios do Estado. Só na terceira e última hipótese, isto é, não havendo Tribunal de Contas do município, nem Tribunal ou Conselho de Contas dos municípios, o papel será assumido pelo Tribunal de Contas do Estado, paralelamente às funções que lhe são inerentes de fiscalização das finanças estaduais. A Corte de Contas do município de São Paulo foi criada pela Lei 7.213 de 68 e mantida pela Emenda Constitucional número 1 de 69, sendo composta por 5 conselheiros. Ademais, a Lei Orgânica de São Paulo prevê, nos artigos 49 e 50, sua existência como órgão auxiliar da Câmara Municipal, bem como sua composição e forma de nomeação de seus conselheiros. Como dito, sua existência foi recepcionada pela Constituição nos termos do artigo 31 da Carta Magna. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos dos tribunais de contas dos municípios, onde houver. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Todos sabemos que a autonomia municipal foi reforçada pela Constituição de 88, que além de colocar os municípios como ente integrante do sistema federativo, fixou sua autonomia nos termos da Constituição e conferiu o poder de auto-organização por meio de lei orgânica. Artigo 1º, artigo 18, artigo 29 da Constituição. Observe-se que o texto constitucional de 88, na linha da tradição brasileira, manteve a autonomia municipal como princípio sensível. Portanto, embora a autonomia municipal seja princípio constitucional, ela é limitada pelo poder constituinte em inúmeros pontos, como, por exemplo, ao proibir os municípios de criar suas cortes de contas. Assim, a Constituição do Estado de São Paulo não fere, a meu ver, a autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do município, mas, ao contrário, a prestigia. Na verdade, a própria Constituição Federal, ao permitir excepcionalmente a permanência do Tribunal de Contas do município, viabiliza que a Constituição Estadual discipline a matéria. E aqui a Constituição do Estado de São Paulo limitou-se a repetir o modelo da Constituição Federal ao reconhecer aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as mesmas prerrogativas dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Nesse sentido, cabe transcrever o elucidativo parecer do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Dizer, a segunda é de que a Constituição não permitiria federal ao Poder Constituinte Estadual dispor senão sobre o Tribunal de Contas do próprio Estado, não sobre o do município.
Esse argumento envolve, por um lado, a questão dos limites da autonomia municipal, portanto, concerne antes a pretendida violação dos artigos 18, 29 e 30 da Constituição Brasileira, que estabelecem a autonomia municipal, pretensa violação esta que será adiante examinada. Entretanto, fácil é repelir essa tese invocando-se o artigo 31, parágrafo 1º da mesma Constituição Brasileira, do qual a representação se ouvida e transcreve. Assim coloca a Lei Magna Federal uma opção quanto à definição do órgão que auxiliará a Câmara Municipal no controle externo. Esse órgão poderá ser ou o próprio Tribunal de Contas do Estado, ou um conselho, ou um Tribunal de Contas dos municípios, ente estadual voltado para as contas dos municípios, ou o Tribunal de Contas do município, onde já existe, como o município de São Paulo, pois o mesmo artigo 31, parágrafo 4º, veda a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Ora, diz o professor Manuel Gonçalves, esta opção somente pode caber ao Constituinte Estadual, eis que só ele poderá dispor sobre a competência do Tribunal de Contas do Estado ou instituir Tribunal ou Conselho de Contas dos municípios. Daí a consequência inarredável de que é imperativo para o Poder Constituinte Estadual dispor sobre o controle de contas dos municípios, inclusive quanto ao Tribunal de Contas de município, que já o tenha, sendo esse município um dos que integram o respectivo Estado. Quanto à alegação de inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados por supostamente equiparar os vencimentos de conselheiros do Tribunal de Contas do município aos dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, verifico que a norma impugnada, a rigor, não versa sobre o tema, presidente. Este, inclusive, foi o entendimento do plenário desta Corte, quando, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar pleiteada nos termos do voto do ministro Aldir Passarinho. Disse ele, como já li, não me convenci de que deva ser concedida medida cautelar cuja aplicação, como é natural, deve fazer-se com prudência. Com relação ao caput do artigo 151, nem a inicial nem a exposição dos senhores vereadores justificam a razão pela qual deva ser concedida a liminar quanto ao perigo in mora, pois apenas para salientar a relevância jurídica, oferece a inicial a confronto os itens 11, 12 e 13 do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 17 de suas disposições transitórias, embora seja certo que a exposição dos senhores vereadores diz ser sua inconstitucionalidade manifesta por afrontar o princípio estrutural da federação relativo à autonomia municipal. Não vejo razão para cautelar nesse ponto, até porque o número de conselheiros, sendo de apenas 5, é inferior àquele previsto no artigo 75, parágrafo único da Constituição Federal, que dispõe que o número de membros do Tribunal de Contas é de 7. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 151 da Constituição, dizia Sua Excelência, não se refere ele diretamente a questões de vencimentos, que esse é o ponto que sensibilizou os nobres vereadores que provocaram a ação, conforme se vê da exposição que fizeram ao eminente Procurador-Geral da República. E não me parece que, no caso, caiba a suspensão do dispositivo, que é amplo, sob pena de, suspendendo-se a eficácia do dispositivo, suspendermos a aplicação de preceitos que digam com as garantias, os direitos e os deveres dos membros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. De outra parte, também é de acreditar-se que algum preceito que possa maltratar dispositivo constitucional federal, dentre aqueles apenas generalizadamente referidos, não será aplicado pelo presidente do tribunal. Nesse sentido, também cito, presidente, o parecer da Procuradoria-Geral. Assim, passa-se a análise de eventual contraste da lei estadual com a norma do inciso 13 do artigo 37 da Constituição, vedação de vinculação e equiparação. O parágrafo único do artigo 151, que supostamente traria a regra de equiparação de vencimentos, não faz menção a tal regra. Apenas estabelece a aplicação aos conselheiros do Tribunal de Contas de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A norma estadual a valer é plurissignificativa. Com efeito, não se justifica a pronúncia da nulidade se é possível, na hipótese, a adoção de solução que se coadune com o sentido da norma constitucional. Aliás, ainda que de modo implícito, foi essa a orientação do voto condutor no julgamento da medida cautelar, diz a Procuradoria. No entanto, a título de obter dictum, cabe deixar assentado o firme entendimento desta Corte, no sentido de que a Constituição Federal não previu tal equiparação, não podendo esta ser feita por analogia. Nesse sentido, cito
precedente da relatoria do ministro Maurício Correia. Vencimento de equiparação. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do serviço público, exceto algumas situações previstas no texto constitucional. ADIM 2831, medida cautelar, pleno de 2004. Salienta-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, o artigo 75 da Constituição Federal estabelece a imposição do modelo federal do Tribunal de Contas da União, de forma que os Estados-membros estão sujeitos, na organização e composição de seus tribunais de contas, a um modelo jurídico heterônimo, estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham investidos. Entretanto, da imposição federal do disposto no artigo 75 da Constituição Federal, não se pode interpretar analogicamente que os conselheiros municipais teriam seus vencimentos equiparados aos dos conselheiros estaduais. Aqui cabe, a meu ver, à municipalidade fixar a remuneração dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, mesmo que em valor diverso do fixado para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que o município dispõe de autonomia para deliberar sobre os vencimentos de seus servidores. Ressalta-se que determinei o apensamento da ADIM 4776 aos presentes autos em razão de impugnar os mesmos dispositivos da Constituição Paulista. Na ADIM 4776, o fundamento da requerente cinge-se ao questionamento do número de 5 conselheiros, fixado para o TCM de São Paulo pela Constituição do Estado de São Paulo. Alega-se que a fixação do número de conselheiros em número inferior a 7 violaria o princípio da simetria, considerando que a Constituição Federal estabelece o número de 7 conselheiros para as Cortes de Contas estaduais, garantindo-se a participação dos membros do Ministério Público e da carreira de auditores, conforme a jurisprudência do STF, o número de 5 conselheiros inviabilizaria a adoção do modelo federal de composição das Cortes de Contas. Essa argumentação, a meu ver, não procede. A Lei Orgânica do Município de São Paulo dispõe de forma idêntica à Constituição Estadual que o TCM será composto por 5 membros. Artigo 49, caput da Lei Orgânica do Município de São Paulo. E o artigo 50, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica define que 2 conselheiros deverão ser indicados pelo prefeito municipal e 3 pela Câmara de Vereadores. Não desconheço a firme jurisprudência desta Corte quanto à composição e forma de distribuição das 7 vagas de membros de tribunais de contas estaduais e de tribunais de contas dos municípios, órgãos estaduais. A súmula 653 do STF é clara ao sintetizar esse entendimento. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro à sua livre escolha. Inclusive, na ADI 1957, de minha relatoria, ao analisar as normas de transição da Constituição do Estado do Amapá, reiterei a necessidade de observância desse modelo, salientando que, entre as vagas destinadas à escolha do governador, apenas uma é de livre nomeação, devendo as outras recaírem sobre os cargos técnicos de auditor e membro do Ministério Público. No entanto, como naquele caso o governador do Amapá já havia nomeado 3 membros do Tribunal de Contas, entendi que somente por ocasião da vacância dos cargos seria possível fixar a observância da regra constitucional. A ADIM 1957, de minha relatoria, julgada em 1º de 9 de 2010. No entanto, como já dito no início, o caso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão municipal, é excepcional. A Constituição Federal, em seu artigo 31, parágrafo 4º, vedou a criação de tais órgãos pelos municípios, permitindo apenas a permanência das Cortes de Contas municipais existentes à época, ou seja, os tribunais de contas dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Luiz Antônio Queiroz de Aquino Filho, ao tratar do controle e fiscalização da execução orçamentária, bem explica esse caráter excepcional da Corte de Contas do município de São Paulo. O caráter excepcional das Cortes de Contas, paulistana e carioca, é evidente, tendo os constituintes sido intencionalmente precisos ao diferenciar tribunais de contas do município de tribunais de contas dos municípios, sendo o primeiro termo relativo ao Tribunal de Contas do município de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, enquanto o segundo
termo para os tribunais de contas dos municípios, que são órgãos estaduais. Considerando essa clara diferença, não há qualquer vedação constitucional à criação pelos estados de novos tribunais de contas dos municípios, que, havendo necessidade, desafogariam os tribunais de contas dos estados, que passariam a auxiliar o controle externo orçamentário apenas do governo estadual, como ocorre atualmente nos estados do Ceará, Pará, Goiás e Bahia. A recepção excepcional dos dois únicos tribunais de contas do município, ou municipais, e a essencial diferença com as demais cortes de contas do país, trazem à tona a assimetria estrutural entre elas. Sob esse aspecto, observa-se que os constituintes, ao redigir o artigo 175 da lei maior vigente, que identifica quais as cortes de contas são passíveis de aplicação, no que couber, das regras de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União, intencionalmente deixaram de incluir os dois únicos tribunais de contas do município naquele rol exaustivo, respeitando as peculiaridades originais das exceções excepcionais, como se vê. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. E o parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. É evidente que a ausência dos dois tribunais de contas do município no rol exaustivo das cortes de contas passíveis das regras, diz esse autor, de organização, composição e fiscalização ali existente, não os exime do estrito exercício do auxílio ao controle externo da administração. Afinal, tal exercício faz parte inseparável da sua essência de corte de contas, tal qual qualquer uma das demais 32 existentes no país. É aqui no Filho, Luiz Antônio Queiroz, execução orçamentária, controle e fiscalização em tratado de direito financeiro, coordenado pelo professor Ives Gandra. Ora, se a Constituição prevê 9 conselheiros para a composição do Tribunal de Contas da União e 7 para a composição dos Tribunais de Contas dos Estados, é razoável que um Tribunal de Contas Municipal tenha um número inferior de conselheiros, como os 5 fixados pela Constituição do Estado de São Paulo e pela Lei Orgânica do Município de São Paulo. Desse modo, não se vislumbra nenhuma ofensa ao princípio da simetria, que, de resto, não exige identidade com a Constituição Federal. Ademais, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 151 da Constituição Estadual de São Paulo seria meramente simbólica nesse ponto, uma vez que o tratamento concedido ao tema por parte da Lei Orgânica do município é idêntico, e é essa norma que prevê a distribuição das 5 vagas, na proporção de 3 pelo Poder Legislativo e 2 pelo chefe do Poder Executivo local. No entanto, presidente, também a título de obter dictum, cabe talvez deixar assentada a importância da norma constitucional que determina ao chefe do Poder Executivo a escolha alternada entre auditores e membros do Ministério Público perante o Tribunal de Contas. Cabe ao legislador municipal criar os parâmetros para a deliberação quanto ao preenchimento das vagas dos conselheiros. Assim, deveria o Poder Municipal, por meio de sua lei orgânica, buscar uma fórmula que possibilitasse a composição heterônima do Tribunal de Contas do município com indicação das vagas técnicas de auditores e membros do Ministério Público, e que seja compatível com as 5 vagas existentes. A pretensão aqui, obviamente, seria de que houvesse um aumento para 7 para fins da distribuição, tal como o paradigma da nossa jurisprudência estabelece. Mas estou dizendo, é legítima a fixação em 5, vem da tradição, é pré-constitucional, inclusive, não é? E se tratasse de algum ajuste, teria que ser feito dentro do âmbito já numerológico fixado. A título exemplificativo, bastaria observar a jurisprudência desta Corte quanto à proporcionalidade e alternância do 5º Constitucional perante os tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal, dizendo: Tribunal de Contas dos Estados, organização submetida às normas constitucionais regente, inteligência, quanto à ordem de nomeação e à divisão das escolhas, à ordem dos incisos do artigo 73, parágrafo 2º, não resolve nem visou a resolver a questão transitória do sistema de provimento das vagas do Tribunal de Contas subsequentes
à promulgação da Constituição. Logo, não obstante o artigo 75, não importa que, ao imitar o modelo federal, haja a Constituição do Estado invertida a sua enunciação. À vista dos textos constitucionais pretéritos, todos os membros dos tribunais de contas sob eles nomeados haviam sido escolhidos pelo Poder Executivo. Ora, o princípio a observar no campo do direito constitucional intertemporal é o que resolve o problema transitório, sempre que possível, de modo a propiciar a efetivação mais rápida do novo sistema constitucional permanente. Portanto, e independentemente da ordem de previsão no texto da competência respectiva, a prioridade no provimento das vagas no Tribunal de Contas, subsequentes à promulgação das novas Constituições estaduais, deveria tocar ao Poder Legislativo. Inconstitucionalidade da Constituição do Estado no ponto em que reservou a escolha da Assembleia Legislativa 5 das vagas de conselheiros do Tribunal de Contas, uma vez que limitada a escolha do governador para as 2 restantes aos auditores e membros do Ministério Público. Ao contrário do modelo federal obrigatório, nenhuma ficou entregue à livre escolha do Poder Executivo. Decisão no ponto por maioria de votos, vencido o relator. Inconstitucionalidade é de declarar-se a inconstitucionalidade de preceito transitório da Constituição Estadual, cujo único efeito útil ofenderia a lei fundamental da República. Este é um precedente da DIN 219 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. E o segundo precedente da relatoria do ministro Otávio Galotti, no mandado de segurança 20.597, diz o seguinte: preenchimento de lugar destinado ao quinto constitucional, com assento em Tribunal de Justiça. Ato complexo, legitimidade dos impetrantes, estando a Corte integrada em decorrência do claro a ser preenchida por um desembargador oriundo da classe dos advogados e outro proveniente do Ministério Público, a lista tríplice deve ser composta por representantes dessa última categoria, que se achava em minoria até a verificação da vaga a ser provida. É claro que isso seria para o futuro, uma vez que todas as vagas de conselheiros já se encontram preenchidas no momento. Assim sendo, entendo que o artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos da interpretação aqui assente, não incorre em nenhum vício de inconstitucionalidade, desde que interpretado de forma a respeitar a competência do município para a fixação dos subsídios dos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Ante o exposto, julgo improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade para reconhecer a constitucionalidade do artigo 151 caput e parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo, presidente. É como voto nas 2 ações. Pois não. Ministro, apenas para efeito de um esclarecimento, de um ponto que não tem muita interferência no voto de Vossa Excelência, mas para conduzir os trabalhos, na sessão em que se cogitou e que se examinou o pedido de cautelar, o Supremo teria afastado uma parte porque não haveria norma expressa em relação à remuneração dos conselheiros. O Supremo considerou que o texto constitucional, como ele leu, essa foi a interpretação do ministro Aldir Passarinho, na verdade, não fazia referência a esse tema, mas sim ao tema das garantias gerais ou prerrogativas. Quer dizer, Vossa Excelência... E eu estou adotando a mesma interpretação. Tá, é porque numa primeira análise eu vislumbrei a possibilidade de, neste ponto, ser prejudicado, mas no todo, de toda sorte, na análise do todo, outras normas que dizem respeito o que se diz é que na prática já se vem fazendo essa equiparação com os vencimentos pagos, os subsídios pagos aos membros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu estou dizendo, de qualquer forma, eles não perdem a condição de servidores do município de São Paulo e que cabe ao município de São Paulo fixar a remuneração. Senhor presidente, apenas também para esclarecer no momento da votação, quer dizer, o artigo 151, ele trata, quer dizer, a questão versa sobre o número de componentes, e isso aí fica mantido no voto de Vossa Excelência, e eles, através de uma lei própria, vão adequar essa proporcionalidade. Estou colocando em obter dictum para eventual participação, tendo em vista... Do Legislativo e do Executivo. Tendo em vista o critério, que terá que ser de alternância entre auditor e membro do Ministério Público. Mas mantém os 5. Sim. E a vinculação remuneratória não se aplica. Não se aplica. Tá bem. Não, porque o parágrafo único assenta que aplicam-se aos conselheiros as normas nós estamos de acordo no meio, porque eu estava conselheiros. interpretando conforme a Constituição para explicitar
Isso que agora confirmei com o ministro Gilmar Mendes. Mas aí pela interpretação, e como é em conjunto, por Se isso ficar inequivocamente claro que normas aplicáveis não se normas estende pertinentes à remuneração, Exatamente isso. Não incorre em nenhum vício de inconstitucionalidade, desde que interpretado de forma a respeitar a competência do município de São Paulo para a fixação dos subsídios dos conselheiros do Tribunal de Contas. Porque pela Constituição então fica estadual, claro eles que ganham igual. acho que com isso. É o município. O que se está dizendo, a pretensão que se quer ter é que a fixação já está no texto da Constituição Estadual, porque teria que ser benefício dado ao conselheiro do Tribunal de Contas. Eu estou dizendo isto não. que não. Sim. Colho os votos, portanto, ministro Alexandre Moraes. O ministro relator, nos dois casos, julga improcedentes os pedidos. Presidente, eu vou fazer um rápido resumo, junto a voto por escrito. Em relação à DI 346, eu, da mesma forma que o ministro Gilmar, e do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal em relação à medida cautelar, também entendo que o dispositivo paradigma citado não identificou, a norma não trata da questão atinente a vencimentos, limitando-se a estatuir de forma genérica e ampla que os conselheiros dos tribunais de contas dos municípios de São Paulo aplicam-se as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, para que essas normas, para que se utilize das mesmas garantias que os tribunais de contas da União têm em relação aos ministros do STJ, garantias de atuação, de autonomia, os conselheiros de tribunais de contas dos estados têm em relação aos desembargadores, para que também haja essa previsão dessas garantias. Dessa forma, então, eu acompanho o ministro relator julgando improcedente a ação direta. Em relação à composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a questão da simetria, também acompanho a conclusão, apesar do obter-dictum eu não acompanhar, como vou aqui colocar, mas acompanho a conclusão de que não há inconstitucionalidade na norma prevista na Constituição do Estado de São Paulo, que prevê 5 e não 7 conselheiros do Tribunal de Contas Municipal. Exatamente pelo próprio histórico constitucional, por toda a discussão da recepção ou não dos tribunais de contas e conselhos de contas municipais. Esse foi um tema extremamente debatido na Constituinte, exatamente porque venha de um histórico de proliferação de criação de órgãos municipais, como uma forma de um acertamento político de nomeações políticas, e o legislador constituinte houve por bem encerrar essa possibilidade. E ao vedar a criação de tribunais de contas municipais, a Constituição reconheceu formalmente a continuidade onde houver. O parágrafo 4º do artigo 31 veda, e o próprio artigo depois reconhece onde houver. Ao fazer isso, a Constituição Federal de 88, ela recepcionou, como já foi dito aqui pelo ministro, pelo ilustre relator, ministro Gilmar, os 2 únicos tribunais de contas então existentes, e aqui existentes, e ainda hoje em âmbito unicamente municipal, São Paulo e Rio de Janeiro. São figuras excepcionais, são figuras sui generis, mas, e acho que aqui é o cerne da questão, como foi dito, a Constituição Federal recepcionou exatamente da maneira como eles já existiam, mantendo suas estruturas, composições, competências, e isso resta a mim evidente, se nós analisarmos nos textos das atas da Constituinte e na sessão da Assembleia Nacional Constituinte de 9 de março de 88, foi discutido, foi o ápice da discussão em relação a esse tópico, porque havia
havia um certo número de deputados que mantinha uma emenda substitutiva permitindo a criação de tribunais de contas municipais. E após uma longa discussão, que eu não vou aqui repetir, após uma longa discussão, o relator, então relator da Constituinte, o senador Bernardo, o deputado, perdão, à época Bernardo Cabral, colocou claramente o que diz o texto constitucional é que fica vedada a criação de tribunais e conselhos daqui para frente, ad futurum. E conclui dizendo, os demais estão garantidos. Não se preocupou, não houve a preocupação da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, em organizar, em alterar. Na verdade, houve a preocupação, e nas discussões isso se percebe claramente, em vedar a possibilidade de criação, manter os já existentes como eles existiam, até para impedir uma ampliação por parte dos municípios Rio de Janeiro e São Paulo. E esse entendimento dessa recepção, eu diria que houve naquele momento um congelamento do que eram as estruturas, do que era o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Rio de Janeiro, um congelamento e a recepção da forma como eles existiam. A doutrina, o professor Ives Ganda, o professor Celso Ribeiro Bastos, analisando essa questão e apontando que é algo anômalo na Constituição, porque se preservou uma fotografia do momento, sem permitir alteração alguma, mas afirmam essa constitucionalização do que era legal, porque, em verdade, tanto o Tribunal de Contas do município de São Paulo quanto do Rio de Janeiro haviam sido criados por leis ordinárias municipais. Todos aqui lembramos que não havia lei orgânica municipal para cada município antes de 88. Era uma lei complementar, estadual, editada pelas respectivas assembleias legislativas, que funcionava como lei orgânica para todos os municípios daquele estado. Então, ambos os municípios, São Paulo e Rio de Janeiro, criaram os tribunais de contas municipais por lei municipal. E a Constituição, e esse foi o entendimento, seja da Assembleia Nacional Constituinte, da doutrina, constitucionalizou a criação que havia sido feita por lei, recepcionando e constitucionalizando por meio do artigo 33, parágrafo 1º. A título só, para não ficar cansativo, a título de exemplificação, o professor Celso Ribeiro Bastos, após realizar todo esse histórico, coloca exatamente nesse sentido, entre aspas, consagrou-se, pois, a situação estabelecida, aquilo que eu chamei de uma fotografia, um congelamento no momento da Constituição. Consagrou-se, pois, a situação estabelecida, é dizer, onde eles já existem, são mantidos e constitucionalizados, onde não existem, não podem ser criados. Essa consolidação das estruturas, da composição, por meio do fenômeno da recepção, também foi muito bem salientada numa obra específica, uma obra doutrinária específica do conselheiro ex-presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o conselheiro Edson Simões, que coloca também e conclui exatamente nisso. O Tribunal de Contas Municipal do município de São Paulo foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 assimetricamente, ou seja, na forma, composição, estrutura e regimes atuais, e vem sendo mantido em funcionamento, exercendo as suas competências constitucionais de controle externo dos entes da administração do município de São Paulo há 43 anos, dos quais 24, à época da edição da obra, sob a égide da atual Constituição Federal. Dessa forma, entendo, senhor presidente, que a norma atacada, ela não inovou em relação à estrutura jurídica do Tribunal de Contas, que era a estrutura lá de trás, que foi recepcionada e constitucionalizada
pela Constituição de 1988 e permaneceu e permanece em vigor até o presente momento. Dessa forma, no mérito, eu concluo da mesma maneira que o relator, ministro Gilmar, pela improcedência da ADI 4776. A título somente de obter dictum, também em relação ao 5 da composição, eu entendo que não há possibilidade, no caso dos tribunais de contas municipais, de criação de um Ministério Público Municipal a fazer parte da composição, uma vez que a Constituição não prevê ministérios públicos, assim como não prevê poder judiciário em nível municipal. E essa também não é uma questão nova. Essa é uma questão que foi debatida na Assembleia Nacional Constituinte, que rejeitou expressamente a possibilidade de criação de um Ministério Público Municipal para atuar junto aos tribunais de contas municipais que restariam Rio de Janeiro e São Paulo. Isso foi ressaltado também pelo relator da Constituinte, o deputado Bernardo Cabral, na sessão extraordinária da Assembleia Constituinte de 25 de agosto de 1988. Também após uma longa discussão sobre a manutenção ou não, ampliação ou não, disse o relator, concluiu o relator, não há possibilidade de se prejudicar quem quer que seja em relação às emendas dos deputados, porque o que se quer com essa reunião, e ela é acertada, é evitar a criação de um Ministério Público Municipal, pois não se pode, por via constitucional, criar uma instituição municipal como essa. Então, entendo aqui, no obter dictum, que não seria possível, até porque não seria possível essa criação de um Ministério Público Municipal para um eventual rodízio de vagas, até porque segue a lógica do que a Constituição fez, de congelar naquele momento e manter somente em relação ao Estado, ao município do Rio de Janeiro e ao município de São Paulo. Então, nesses termos, rapidamente, resumidamente, da mesma forma que o relator, julgo improcedente ambas as ações diretas. Claro, essa questão. Esse tema é um tema importante. Na verdade, a discussão sobre essa temática dos tribunais de contas há de se fazer de maneira geral, de iure constituindo. De fato, nós temos uma série de problemas hoje nesse modelo de controle, né? Como acaba de ser revelado no episódio envolvendo o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e as notícias são, infelizmente, não exatamente diferentes em relação ao que ocorre em vários outros estados da Federação. No que diz respeito à temática, agora tratada pelo ministro Alexandre, o que me pareceu, e claro, aqui não haveria espaço para essa discussão, porque o que se impugna é a norma constitucional, né, da Constituição do Estado de São Paulo, né? E o que se discute aqui no critério é a lei orgânica do município, né? O que me pareceu, todavia, é que, de lege ferenda, se pode sim pensar numa melhoria da composição, tendo em vista, mas isso é apenas obter dictum, tendo em vista dar um critério mais técnico. Claro que não se trataria, e nem eu cogitei, de criar um Ministério Público de Contas, mas eventualmente aproveitar membros do próprio Ministério Público normal, Estado, como já ocorre no âmbito também de vários tribunais de contas, onde também não se criou um corpo especial, né, diferentemente do que ocorreu no âmbito do Tribunal de Contas. Em suma, tentar ver na composição de 5 membros a possibilidade, mas isso é apenas obter dictum e não compõe o centro do meu voto, o núcleo do meu voto, de ter um aporte técnico com a presença de auditores e alternados, se fosse o caso, e membros do Ministério Público. Pois não. Esse é um tema realmente importante, ministro, apenas para dar uma notícia. Está em curso aqui uma alteração constitucional que foi feita na Constituição do Estado do Ceará nos últimos dias de dezembro,
e em que exatamente extinguiu-se o Tribunal de Contas de Municípios do Ceará e veio aqui, acho que no dia 30 de dezembro, se não terminasse, enfim, continua em tramitação, porque aquele era um caso grande, mas não são casos tão esporádicos. Sim. Lá é um dos estados, um dos 4 estados que ainda tem o Tribunal de Contas do município e aí foi extinto por emenda constitucional e veio aqui e no dia 30 de dezembro isso aqui ferveu por conta dessa história, que ainda não terminou, depois foi distribuído no mês de fevereiro e continua em curso, portanto, o caso específico, por exemplo, do Ceará. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, também serei breve, vou juntar a declaração de voto, uma em cada dessas ações diretas em constitucionalidade, e me permito principiar apenas a explicitação pela segunda, 4776, na qual também concluí ao encontro do arremate feito pelo eminente relator que o princípio da simetria não exige que os municípios criem as carreiras de auditores e membros ou integrantes do Ministério Público para fazerem parte, portanto, desses tribunais excepcionalmente mantidos pela Constituição. Portanto, é nessa direção e nesta DI 4776, consoante essa declaração de voto que vou juntar, estou acompanhando a conclusão do eminente relator, já secundada pelo voto do ministro Alexandre Moraes. No que diz respeito à primeira, ação direta constitucional 346, o ponto inicial versado afasta a inconstitucionalidade formal, que também estou acompanhando o eminente relator. No que diz respeito ao segundo ponto, que é a questão atinente à remuneração, o parágrafo único desse artigo 151 da Constituição do Estado de São Paulo, parece-me que efetivamente pode dar margem a uma interpretação diversa do sentido acolhido nos incisos da Constituição Federal, nomeadamente o 13 e o 11º do artigo 37, o que levaria para evitar nessa plurissignificação que se chegasse a uma interpretação contrária à Constituição Federal, quer da vinculação, quer em relação ao próprio teto, a um resultado de, quiçá, propor-se uma interpretação conforme a Constituição para afastar a possibilidade de vinculação da remuneração dos conselheiros municipais aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, aplicando-se ao teto. Porém, o esclarecimento já feito pelo eminente relator, em meu modo de ver, cobre o sentido dessa interpretação conforme. Portanto, nada obstante a conclusão a que cheguei nessa declaração de voto, essa conclusão vai ao encontro também do que já é explicitado no voto do eminente relator, sendo apenas distinto o modo de arrematar-se o exame feito. Portanto, como há uma consonância, não vejo por que não acompanhar também na ADI 346 o voto do eminente relator e assim que voto acompanhando o relator em ambos os casos. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, do tocante à composição por 5 membros, eu estou acompanhando o eminente relator. No que diz respeito ao 151, parágrafo único, o meu voto também era no sentido de interpretar conforme a Constituição para explicitar. Enfim, para não tornar a vida mais complicada, não tenho objeção de acompanhar, mas eu gostaria que constasse do voto que fica excluída qualquer equiparação remuneratória entre os conselheiros municipais e os estaduais. Se o eminente relator estiver explicitando isso... Não, isso já está explicitado. Está explicitado. Portanto, o meu voto é no sentido... Até porque é inconstitucional qualquer vinculação que não esteja prevista. Por isso, como o artigo permite essa interpretação, a minha proposta era no sentido de interpretar conforme a Constituição para excluir qualquer possibilidade de equiparação entre remunerações de conselheiros municipais e estaduais. É assim que estou votando. Porém, assumindo que isso esteja explicitado desta forma no voto do relator, não vejo razão para dissentir e, portanto, vou acompanhar. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, saudando a todos,
eu voto no mesmo sentido e endossando os fundamentos do eminente relator, ministro Gilmar Mendes, tanto na DI 346 quanto na DI 4776. Pelo estudo que fiz, inclusive firmei a minha convicção, levando em conta o belíssimo parecer do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, exatamente no ponto que foi, inclusive, transcrito no voto, e aqui lido em sessão, do eminente relator, invocando o artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quanto às observações feitas em obiter dictum pelo eminente relator, eu também as endosso. E entendo que a preocupação do ministro Luiz Roberto, do ministro Edson Fachin, que poderiam levar a uma interpretação conforme, na verdade, na minha visão, estão atendidas pelo voto do relator nos termos em que lançado. Por isso, estou acompanhando Sua Excelência e julgando as duas ações improcedentes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Aguilar Costa, os representantes do Ministério Público. Senhor presidente, entendo que o voto do eminente relator, ele está exatamente encartado dentro de uma expressão do artigo 75, que dispõe que as normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber. A organização, composição, fiscalização dos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas do município. De sorte que, com relação ao número de conselheiros, o próprio Supremo Tribunal Federal, no acordo da DIN 219, entendeu que o Supremo Tribunal Federal, interpretando a expressão do que couber no artigo 75, firmou jurisprudência no sentido de ser válido o número de conselheiros e o método de escolha. E a forciori, como não há essa vinculação obrigatória, mas aplica-se no que couber, digamos assim, uma interpretação razoável essa do ministro Gilmar Mendes de não vincular os subsídios dos membros do Conselho de Contas do município aos membros do Tribunal de Contas do Estado. De sorte que, com esses fundamentos, também acompanho integralmente o voto do ministro relator, ministro Gilmar Mendes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Acompanho o relator. Obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator em ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Acho que também não há nenhum vício formal. Entendo que a observação feita no sentido de que se excluem do parágrafo único quaisquer referências a subsídios me parece muito oportuna. Eu imagino, mas isso não é matéria a ser debatida agora, que os conselheiros se submeterão ao teto constitucional previsto no artigo 3711 da Carta Magna, que é o do prefeito municipal. Mas isso não está em questão agora. Um aspecto que me causa uma certa preocupação é com relação à aplicação desta decisão, se ela valerá daqui para frente ou se ela atingirá retroativamente os subsídios. Creio que não, ministro Gilmar, não é? É claro que se houver uma alteração legislativa no sentido de adequar os subsídios dos membros dos tribunais de contas, ou no caso do Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, aos limites constitucionais, esta decisão valerá a partir do momento em que a legislação entrar em vigor. Então, é essa observação que faço, mas eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, cumprimentando pela forma exaustiva com que tratou o tema. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, estamos de acordo que a Constituição de 1988 preservou os tribunais de contas municipais existentes e existentes com a regência da época, vedando, inclusive, a cláusula expressa da Carta de 1988, a criação de outros tribunais de contas. Agora surge uma problemática maior. É possível cogitar-se de regência de um órgão municipal pela Constituição do Estado, ao invés de ter-se a lei orgânica do município?
Esse, a meu ver, é o grande problema a ser solucionado pelo Supremo em termos de autonomia municipal, em termos de integração dos municípios como a formando na própria República. Por isso, vou me permitir pedir vista dos dois processos. Pois não. Então, proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator, julgando improcedentes os pedidos nas duas ações, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, aguardam os demais. Ministro Dias Toffoli, eu vou apregoar o caso subsequente da pauta, que é de relatoria de Vossa Excelência, e no qual há inscrição para sustentação oral. Sim. Nós ouviríamos a sustentação oral e, para a organização dos trabalhos, faríamos um intervalo e, na volta, Vossa Excelência leria o voto, se Vossa Excelência assim se puser de acordo. Mas eu tenho que apregoar. Vossa Excelência se põe de acordo, portanto, relatório e sustentação oral, na sequência, faremos um intervalo. Ação direta de inconstitucionalidade 350, de que é autor o Procurador-Geral da República, relatado pelo ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, como eu disse, inicialmente terá a palavra para o relatório, pois há sustentação oral. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhora Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 31 de julho de 1990 pelo Procurador-Geral da República, em face do artigo 204 da Constituição do Estado de São Paulo, promulgado em 5 de outubro de 1989. Teria, na alegação, violado o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, cujo teor, 204, parágrafo 1º da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte: fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. O requerente adotou os fundamentos dispostos na representação da Associação Brasileira de Caça e Conservação, a qual apoiou seu pedido em parecer do eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que defende que, admitindo a legislação federal a caça, como faz a lei citada, a Lei Federal 5.197 de 1967, não pode o Estado proibi-la nos termos em que o faz o artigo 204 da Constituição Estadual. Não foi solicitada pelo requerente a concessão de liminar, então não houve ainda análise por parte do plenário. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentou informações das folhas 64 até as folhas 180, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. Sustenta que a Lei Federal 59767, em seu artigo 1º caput, parágrafo 1º, também proíbe a caça, somente excepcionando as regiões que, pelas suas peculiaridades, comportarem o seu exercício. Permissão que dependeria de ato regulamentar do Poder Público Federal, o que não restou demonstrado nos autos. Defende, então, o não conhecimento da ação por demandar exame de outras provas. Aponta ainda, em sede de preliminar, a incompatibilidade da Lei número 5.197 com a ordem constitucional vigente, o que desconstituiria o alegado conflito entre essa lei e o dispositivo impugnado. No mérito, aduz que, em atendimento ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição de 88, o Constituinte paulista vedou a prática da caça, tendo em vista o notório aniquilamento da flora e da fauna no Estado de São Paulo e a existência de competência concorrente dos Estados para legislar sobre caça, conforme previsto no artigo 24.6 da Carta. As folhas 188 a 197, o AGU apresentou defesa na presente ação direta, sustentando preliminarmente o não conhecimento da ação em virtude de suposta violação reflexa da Constituição Federal e, no mérito, ratificou as razões da Assembleia Legislativa no sentido da improcedência. Em seguida, a PGR, mudando na qualidade de parecer, opinou no sentido contrário ao próprio pleiteado na inicial da ação. Manifestou-se em preliminar pelo não conhecimento da causa, pois violaria a Carta Magna se a violação houvesse, seria reflexa ou indireta.
e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido, defendendo a constitucionalidade da norma. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Estado de São Paulo o doutor André Braverman, procurador do Estado de São Paulo. Doutor André, Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Só está, senhora presidente, desculpe, doutor André, só fará sustentação à Procuradoria-Geral do Estado. Sim. Eu adianto, até para facilitar o pronunciamento do eminente procurador, que eu estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente a ação direta para tão somente conferir interpretação conforme a expressão sob qualquer pretexto, esclarecendo que nessa expressão não se pode incluir aquela que seja para fins de controle e também aquela para fins específicos. Porque existe aquela caça que às vezes é liberada para fins de controle ambiental e também aquela que é necessária para algum tipo de pesquisa científica. Essa deles de apanha para fins científicos. Exato. Até apanha, uma caça, uma apanha. Ou seja, a linha geral do meu voto é no sentido exatamente da manutenção do texto da Constituição do Estado de São Paulo. Pois não. Ouvimos, portanto, o senhor Procurador-Geral, Procurador de Estado, que tem a palavra. Excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros e ministras, excelentíssimo ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. A minha sustentação vai mais ou menos na linha do que já foi adiantado pelo ministro Dias Toffoli, mas com algumas peculiaridades. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República por provocação da Associação Brasileira de Caça, com o objetivo de declarar inconstitucional o artigo 204 da Constituição do Estado de São Paulo, que determina, abre aspas, fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado. Diz a petição inicial, em poucas palavras, que a norma geral permite a caça, enquanto que a norma estadual proíbe a caça. Teríamos, então, um suposto choque entre normas e, consequentemente, violação do artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. A ação é improcedente, no seu todo, pois não há conflito de normas. Isto porque é falsa a afirmação de que a lei federal permite a caça. Ao contrário, a lei federal proíbe a caça. Basta ler os artigos 1º e 2º da Lei 5197 de 67. Portanto, a norma estadual apenas reitera a lei federal, podendo ser ela taxada de redundante, mas jamais inconstitucional. A permissão para caçar, a que se refere a Associação Brasileira de Caça, dada pela lei federal, restringe-se a casos excepcionais. Quais sejam? Primeiro, para fins de controle populacional, por exemplo, a conhecida caça ao javali. Segundo, para fins científicos, para estudo e preservação da espécie. E terceira e última exceção, para fins de subsistência. Matar o animal para saciar a fome em estado de necessidade, ou pelo permissivo constitucional conferido aos índios, diante de suas especificidades culturais. Portanto, sob essa ótica, a Constituição do Estado é constitucional, essa norma é constitucional, pois apenas repete a regra geral, é proibido caçar. Mas daí pode surgir a dúvida sobre o termo da norma estadual que diz: fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Como defender a constitucionalidade da norma estadual que coloca de forma absoluta a proibição da caça sobre qualquer pretexto? Como ficam as caças de controle para fins científicos e para subsistência? Para desatar esse nó, necessário explicar as diversas finalidades do ato de caçar. Existem finalidades de caçar que já são proibidas por diversas normas federais
e também pela Constituição Federal, quando examinados os princípios e valores protegidos no texto maior. Na caça esportiva, temos o ato de perseguir animais silvestres para aprisionar ou matar com a finalidade de competição, de ganhar um troféu, uma finalidade de mero divertimento, um hobby às custas da vida animal. Ou seja, é a exteriorização do instinto mais primário que existe no animal humano, que é o instinto de matar por prazer. Na caça profissional, temos o ato de perseguir animais silvestres ou aprisioná-los ou matá-los com a finalidade mercantil de vender o animal vivo ou morto. Essas duas finalidades de caça, esportiva e profissional, já foram defenestradas do nosso sistema jurídico há muito tempo. Desde 1967, a lei já proíbe expressamente a caça esportiva e a profissional. Mas se não bastasse isso, a nossa Constituição também veda, ela proíbe, ainda que implicitamente, essa caça do mal, ao determinar que devemos preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É claro que preservar é conceito contrário a destruir, matar. Já daí temos um indício de que caça pelo simples prazer de matar é uma atividade inconstitucional. Mas a Constituição Federal é mais clara adiante, ao colocar expressamente em seu artigo 225, inciso 6º, que devemos proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A caça é, sem dúvida, um meio cruel de abate de animais. É provocar susto, sofrimento, com ferimento mais ou menos rapidamente mortal. No meio ambiente, o caçador está sujeito a uma série de fatores que fogem totalmente ao seu controle e que, por isso, pode levar a erros no ato de matar, situação que acaba por prolongar a dor e sofrimento do animal. Por outro lado, a morte de qualquer animal para servir de alimento para os homens deve seguir uma série de condutas reguladas rigorosamente por lei, chamada de Código do Abate, justamente para que, em um ambiente controlado pelo ser humano, possa ser reduzido o sofrimento do animal abatido, situação que é impossível no ato de caçar. Mas não é só. A Constituição Federal também determina que nós devemos educar nossos filhos para que preservem a vida. Quando diz em seu artigo 225, inciso 6º, que devemos promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino para a preservação do meio ambiente, mais uma vez a Constituição indica o caminho de que devemos educar os nossos filhos para cultuar a vida e não valorizar a morte com a prática de caça esportiva, situação em que o homem mata pelo simples prazer de matar, sem qualquer outra finalidade. Portanto, a caça esportiva e profissional é proibida desde 67, pela Lei de Proteção à Fauna, Lei 51/97 de 67, é proibida pela Constituição Federal em seus princípios e também é proibida em outros diplomas federais, como, por exemplo, a lei que regula e tipifica os crimes contra o meio ambiente, Lei 9605, de 98, e a lei que regula as áreas de preservação ambiental, a Lei 9985, de 2000. Temos, portanto, além da vedação constitucional, temos uma série de normas federais que proíbem taxativamente a caça esportiva e a caça profissional. E é nesse ponto que respondemos à nossa questão inicial. Quando a Constituição Paulista diz, em seu artigo 204, que fica proibida a caça sob qualquer pretexto, no Estado de São Paulo, quer dizer que fica proibida, sob qualquer pretexto, a caça esportiva e profissional. Seja porque se trata de modalidade de caça expurgada pela Constituição Federal, seja porque a vasta legislação federal citada também proíbe esse tipo de caça. E nesse ponto, a Constituição do Estado pode ser taxada de redundante
mas jamais de inconstitucional. Ao contrário, segue rigorosamente os preceitos gerais das normas federais. E é compreensível que o Constituinte paulista tenha, em 1989, data da Constituição Estadual, supervalorado a proibição de caça no Estado de São Paulo, pois é notória a exploração histórica dos recursos naturais desta região do país, com um comprometimento sério do nosso patrimônio genético e a sempre necessária proteção da fauna e da flora remanescente, que já contam com diversos animais em estado crítico de extinção. E aí cito a onça-pintada, jaguatirica, lobo-guará, dentre outros. E a segunda e última pergunta que resta responder: qual o significado da palavra caça, a que se refere ao artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal, ao determinar que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre caça? Nesse caso, a palavra caça, usada no artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal, se refere à caça necessária, que é a caça de controle, caça para fins científicos e a caça de subsistência. Pois não teria sentido a Constituição Federal de 88 autorizar à União e aos Estados legislar sobre matéria inconstitucional, qual seja, caça esportiva e caça profissional. Essas condutas são, na sua essência, incompatíveis com os valores e princípios da própria Constituição. Por último, a respeito da caça esportiva, da adrenalina do homem para matar, sem qualquer propósito, a não ser a diversão pela prática do esporte, pelo troféu na sala de estar, vem a calhar a frase de Albert Einstein: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, mas em relação ao universo, não tenho certeza. Peço, em nome do Estado de São Paulo, a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo então Procurador-Geral da República, mas provocada pela Associação Brasileira de Caça. Agradeço a atenção dispensada. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental. Voltamos na sequência. Muito obrigada a todos.